diferente da outra. Você escuta as histórias, você começa a fazer, ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a fazer, ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a fazer, ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Novas profissões e tecnologias surgem a todo momento, nos levando a repensar os modos de vida e trajetórias profissionais. Hoje, sabemos que a educação continuada é essencial, buscando acompanhar ou até mesmo promover as mudanças. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Novos temas, novos modos de aprender. Com o Lifelong Learning, sua escola agora conta com ofertas de cursos muito diferenciados para seus alunos, atendendo a desejos muito específicos de aprendizado. E uma novidade incrível, também existem cursos desenvolvidos para os pais e demais adultos da comunidade escolar, porque a aprendizagem contínua é para todos. E não há melhor exemplo do que todos evoluindo juntos. São cursos sobre os mais variados temas, promovendo ampliação repertorial e despertando interesses ainda mais amplos nas diversas áreas do conhecimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Todos ministrados por especialistas em suas áreas. Os cursos são ao vivo, online, em turmas pequenas com metodologias adequadas para cada nível de aprendizagem. Sua escola dando mais um passo rumo ao futuro. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola.
Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Em alguns momentos começaremos com a abertura do Fórum Nacional de Educação, mas antes disso, queria convidar aqui ao palco, né, o Gabriel Meirelles, um dos nossos patrocinadores, diretor da Blink Learning. Por favor, Gabriel, seja bem-vindo. Bom dia, pronto. Obrigado aí pela audiência de vocês todos. É um ótimo evento que a gente está tendo. Eu sou o Gabriel Meirelles, eu sou o diretor da Blink Learning Brasil. A Blink Learning é uma empresa, alguns de vocês talvez já conheçam algumas das nossas soluções. Eu vejo aí alguns rostos conhecidos. A nossa empresa já tem 13 anos de mercado. Atualmente conta com 3,5 milhões de usuários pelo mundo, mais de 11 mil escolas. E, desde o princípio, a ideia da Blink Learning é oferecer soluções tecnológicas para a educação. Então, nesses 13 anos, a empresa vem fornecendo essas soluções de diversas maneiras diferentes. No Brasil, a empresa está presente há pouco mais de 3 anos. A gente já tem parceria com grandes editoras e com grandes escolas. Inclusive, alguns parceiros nossos estão aqui hoje. Mas eu vim falar hoje especificamente sobre um tema que nós da Blink Learning consideramos muito relevante, que é o tema das competências digitais docentes, porque atualmente a gente sabe que a tecnologia realmente chegou para ficar, como isso já é um lugar comum, né? Mas a gente descobriu, através do nosso trabalho em vários países, na Europa e na América Latina, e através de um grande estudo que a gente realizou junto com o Ministério da Educação, através do FNDE, essa parceria que a gente fez numa grande pesquisa em 2022 e 2023. Uma das demandas muito claras que ficaram patentes ali pelas respostas dos professores é justamente a deficiência, talvez, a demanda por formações em competências digitais em geral, para que eles pudessem não só trabalhar com o digital, mas saber e compartilhar experiências e entender como poder trabalhar essas soluções digitais em sala de aula. Esse estudo que a gente realizou no Brasil é um estudo que a Blink Learning realiza há 8 anos em diversos países do mundo, e justamente o Ministério da Educação foi nosso parceiro no ano passado, na virada para esse ano, e a gente conseguiu mais de 42 mil professores respondentes nessa pesquisa, e isso dá uma credibilidade, uma representatividade aos resultados desse estudo. Como eu disse, a questão das competências digitais acabou sendo ali, enfim, foi ressaltado como um dos temas, um dos desafios a ser superados, aí, segundo os próprios professores, que são aqueles que conhecem realmente os desafios e as vantagens da aplicação no dia a dia da sala de aula, né? E alguns dados para vocês sobre essa pesquisa. A pesquisa é muito grande, a gente tem um stand ali na entrada, então QR Code, vocês podem acessar o estudo completo com todos os resultados, tem um comparativo de todos os países, né, o Brasil, os países da América Latina e a Espanha, mas alguns dos resultados são emblemáticos e ajudam a gente a entender um pouco o panorama geral desse tema das competências digitais que acaba surgindo pela voz dos professores, né? A gente tem um dado importante, para mim é um dos mais relevantes, é que mais de 80% dos professores de todo o país consideram que as tecnologias aplicadas à educação aumentam a motivação e o interesse e o envolvimento dos alunos nas aulas. Então, a gente tem aí realmente uma maioria representativa que entende a vantagem e reconhece a vantagem de usar a tecnologia. E a grande maioria desses respondentes professores foram de escolas públicas e uma parte um pouco menor de escolas privadas. Então, é algo realmente generalizado. Outro dado relevante é que apenas 2% dos professores responderam que não recomendariam a um colega implementar um projeto digital na sua escola. Então, você tem apenas 2% dos professores que responderam que não entendem que o digital é algo que realmente possa valer a pena, apesar de todos os desafios que ele traz consigo. E outro dado importante, uma pergunta que os professores responderam, que também é bastante representativa, é a questão de quais são os recursos, de onde vêm os recursos que esses professores usam na sala de aula. A gente sabe que a tecnologia está na educação, mas muitas escolas e muitos professores têm que se virar para conseguir trabalhar com a tecnologia e envolver os alunos.
E a maior parte dos professores dizem que traz os conteúdos da internet, eles procuram conteúdos na internet, seja vídeos, PDFs, e-books, para passar nas aulas. Isso somado a uma outra parte de professores que produz o próprio conteúdo digital, que grava um vídeo, que monta uma apresentação interativa, enfim, que faz alguma coisa própria para apresentar ali depois na sala de aula. Então, isso fica claro que a tecnologia está presente e ela não se trata só de livros digitais interativos ou plataformas ou soluções estabelecidas, comercializadas. A gente está falando de componentes digitais, a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de apresentações interativas. A tecnologia realmente ficou presente. A pandemia interfere nesses dados, sem dúvida nenhuma, mas a gente já está em 2022 para 2023, quando essa pesquisa foi respondida, então já há dados claros de permanência dessa tendência. Tá? Isso é muito claro, não só pela pesquisa, pelo também o que a gente observa no Brasil e em outros países. Então, o tema das competências digitais não é simplesmente um tema de ensinar como fazer ou como mexer em cada uma das ferramentas que existem no mercado, mas é dar subsídios para que o professor, com a sua autonomia, possa escolher quando usar tecnologia, quando não usar, quais as melhores maneiras, talvez, de fazer um vídeo, de usar as redes sociais, de fazer a avaliação digital, estabelecer critérios mais aprofundados e até mesmo não para que ele tenha mais trabalho, mas a competência é justamente para otimizar um pouco do seu trabalho, para que, compartilhando e conhecendo experiências de outros docentes, a partir dessa formação, os professores consigam otimizar o seu trabalho em relação à tecnologia, apliquem melhor a tecnologia e tenham o seu trabalho também um pouco mais facilitado aí por conta dessa competência e dessa formação. Então, a gente percebe que, apesar da pandemia ter realmente influenciado esses dados, é fato que ela chegou para ficar e os professores mesmo em escolas públicas, reconhecem a importância da tecnologia e por isso mesmo, apesar de todos os desafios que ela traz, que a gente conhece bem, todo mundo que trabalha em escolas conhece os desafios de trabalhar com a tecnologia em sala de aula e dar apoio aos professores para isso. E é justamente sobre esse desafio que levanta outro dado importante da pesquisa, que é o que eu estava citando antes. A formação para professores em competências digitais é uma das principais exigências e ou demandas que a pandemia revelou. Grande parte dos professores respondeu isso, e isso também nos ajuda a entender, nós como empresa, mas como mercado todo e todos que trabalham na educação, o que a gente poderia fazer para ajudar os professores e as escolas nesse sentido. E o primeiro passo, quando a gente fala de competências digitais, é diagnosticar em que estado a escola, o corpo docente da escola está, do grupo escolar, da secretaria municipal, estadual, enfim, diagnosticar o estado atual do conhecimento dos professores em relação à aplicação da tecnologia para a educação. E esse diagnóstico, vocês podem ver na tela, acho que tem um QR Code aí, que tá na tela, vocês podem ler. Ele, na verdade, leva para uma explicação um pouco mais aprofundada do que é, efetivamente, esse diagnóstico que nós apresentamos, que é o diagnóstico para competências digitais docentes, que os nossos especialistas da Espanha elaboraram e que nós estamos aplicando já no Brasil e em outros países. Ele é um diagnóstico montado e estruturado com muito cuidado a partir das áreas gerais de conhecimento do quadro europeu para a competência dos professores, que é o DigiCompEdu, que estabeleceu 6 grandes áreas de conhecimento, em cada uma dessas áreas, algumas específicas aí para serem trabalhadas. Então, se vocês colocarem o QR Code, vocês vão ver. Esse diagnóstico e a DigiCompEdu está alinhado com a Unesco e também com outros organismos internacionais e trabalha também de acordo com a aplicação daquilo que são as diretrizes gerais da BNCC e do currículo de referência do CIEB, que tem linhas gerais, e a DigiCompEdu aprofunda essas competências para a prática cotidiana de trabalho. E o curso de formação docente que nós desenvolvemos também segue as mesmas bases e os mesmos critérios estruturais. Então, a gente está aqui no nosso stand. Quando vocês quiserem conversar mais sobre esse tema, a gente tem lá alguns materiais, mais informações, e, como eu disse também, o estudo completo que vocês podem acessar por ali. E esse diagnóstico a gente, inclusive, aplica gratuitamente para colégios ou grupos de secretarias, de acordo com algumas condições. É só a gente ir lá conversar e a gente pode
tentar ver se aplica gratuitamente esse diagnóstico para quem precisar. Tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, bom evento para todos e um bom dia. Tchau, tchau. Bom, pessoal, oficialmente sejam bem-vindos à abertura do Fórum Nacional de Educação. Antes de tudo, agradecendo os nossos patrocinadores, a SD Student Travel, o ITEDUC, Institute of Technology and Education, a FTD Educação, o Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, a Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E agora, dando sequência à nossa abertura, eu queria convidar aqui ao palco os painelistas desse momento. Então, convidando inicialmente, por favor, o senhor Bruno Elias, presidente do Grupo Salto. Por favor, Bruno. Senhora Raquel Oliveira, diretora executiva do Instituto Verde Escola. Raquel, por favor, bem-vinda. Senhor André Tavares, diretor de operações da FTD Educação. Por favor, André. Patrícia Ribeiro, diretora-geral do Colégio Vértice. Por favor, Patrícia. Em alguns minutos também, um pouco atrasado, chegará o André Aguiar, que está a caminho. Me sentar aqui e me acolher com vocês para começar o bate-papo. Primeiro agradecendo a todos vocês. Acho que aqui são pessoas representantes um pouco do setor público, um pouco do setor privado, um pouco das empresas que fornecem serviços de educação para o país, mas algumas das pessoas mais importantes quando a gente olha para a educação do nosso país. E queria que vocês, acho que se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho da história de vocês, o momento que vocês, até chegar aqui ao palco do Educa Week, de maneira bastante breve, por favor. Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, meus colegas. Marcos, obrigado. Meu nome é Patrícia Ribeiro. Eu sou diretora-geral do Colégio Vértice. Ex-aluna, que eu falo com muito orgulho, que é um privilégio poder cuidar de onde eu tive a minha formação escolar, também da família mantenedora. O Vértice é uma escola de 47 anos aqui de São Paulo, foi fundada pela minha mãe, e ela tem uma história de ter um método próprio de alfabetização e que foi organicamente crescendo para os outros segmentos. E nós ficamos muito conhecidos pelos resultados acadêmicos, mas o que de fato nos diferencia é o cuidado e o olhar individualizado com o aluno, porque isso é o que realmente sempre fez a diferença e hoje mais do que nunca no desenvolvimento das competências socioemocionais. Eu me formei em administração de empresas, trabalhei muitos anos em marketing no mundo corporativo e há 12 anos fiz uma transição de carreira para vir para a educação, que realmente é a única área que realmente transforma a nossa vida profundamente, né? Então, a gente sempre faz paralelo saúde e educação, mas a educação realmente transforma e é uma alegria estar nesta área. Eu fico muito feliz e também dou os parabéns para todos que estão aqui, que trabalham nessa área e que querem discutir, refletir a respeito de uma área tão desafiadora como a nossa, mas também que tem um retorno emocional enorme. Então, obrigado pelo convite. Raquel, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Raquel de Oliveira. Eu estou diretora executiva do Instituto Verde Escola. Nós somos uma organização não governamental e ficamos em São Sebastião,
Provavelmente vocês ouviram falar um pouco de nós em fevereiro, por conta da chuva que aconteceu, mas é um instituto que tem uma história mais longa, mais antiga, né? Nós completamos 18 anos esse ano. Eu chego no instituto no ano de 2023, e o que me trouxe a entrar para o terceiro setor oficialmente foi poder ter uma chance de devolver para a sociedade o que a educação me deu. Eu venho de uma área bem periférica, eu sou nascida e criada em Bangu, no subúrbio do Rio de Janeiro. Estudei em escola pública a minha vida toda, faculdade pública, e se eu estou onde eu estou aqui hoje, foi a educação que me trouxe. Eu vim de letras, sou professora de formação, lecionei, depois fiz também comunicação, mestrado e doutorado, área acadêmica, e fiz uma transição de carreira como você. Migrei para as políticas públicas, tive uma experiência na Fundação Getúlio Vargas, fui secretária municipal de educação em Caruaru, passeei pelo setor privado em algumas editoras e depois segui carreira solo. Então, fui para o Reino Unido estudar ISG, quando ninguém falava de ISG aqui no Brasil ainda, isso lá pelos idos de 2018, e fiquei lá trabalhando numa empresa que eu abri de ISG. Quando, neste ano, me surgiu o convite, na volta ao Brasil, de tocar o Verde Escola. E, como eu falo, o principal ativo, para mim, são pessoas. E, para a gente alavancar esse ativo, é via educação. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, Marcos, pelo convite, nesse fórum que a gente vai falar sobre educação. Muito bom. Pedir para se unir aqui ao palco, por favor, o senhor André Aguiar, fundador e CEO da Rede Inspira de Educadores. André, por favor. Agora, Bruno, por favor, conta um pouquinho. Bom, Marcos, primeiro, obrigado. Acho que é muito bacana estar num painel com gente tão boa, e ver que, assim, educação, você consegue mobilizar muita gente em torno de um tema tão importante que é a educação. Bom, falando rapidinho que você pediu aqui da minha história, eu venho de uma família bem simples, eu tive bolsa em uma das nossas escolas, então eu brinco que eu sou um produto do Salta. O Salta, para quem não sabe, é o antigo Eleve Educação, tá? A gente mudou de nome, então agora chama Grupo Salta. Eu tive chance de estudar em uma das nossas escolas, com bolsa, passei para o IME, Instituto Militar de Engenharia, me formei em engenheiro lá, e desde 2007, eu lidero essa escolinha que eu estudei, que foi crescendo, até a gente receber um investimento em 2013 e formar o então Eleve Educação, que recentemente, Grupo Salta. Eu dou aula desde os 17 anos, de física, então desde 2000 que eu estou em sala de aula e estou há 15 anos liderando o grupo. O Grupo Salta hoje é o maior grupo de educação básica do Brasil, a gente tem 120 mil alunos, estamos em 15 estados com 22 marcas diferentes. Estou muito animado de estar aqui, acho que é um assunto, mudou muito a minha vida, a educação, e eu acho que o que eu gostaria muito é poder dar essa oportunidade que eu tive para várias crianças no Brasil como um todo. Bom, André, por favor. Bom dia a todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, falar de educação no Brasil é sempre um privilégio, sempre um desafio, temos muitas reflexões a fazer, e esse grupo aqui, conhecendo, a gente vê que é um grupo forte, então acho que as discussões os debates vão ser bem bacanas. Bom, eu sou o André Tavares, estou como diretor, porque nós não somos, nós estamos. A gente é muito mais do que o crachá que a gente carrega, Então, estou como diretor de operações na FTD. Eu estou na educação há quase 2 anos, então acho que eu sou o mais jovem aqui nesse meio. Eu sempre trabalhei no varejo, então eu fui de empresas multinacionais, como o McDonald's, trabalhei muitos anos. E como ela falou que é de Bangu e tal, eu também venho de uma família bem simples e desde o começo, como a Raquel falou, a gente que nasce e vem de famílias honestas e simples, a gente tem 2 caminhos. E esses 2 caminhos andam juntos, que é estudar e trabalhar. E a educação tem um poder transformador na vida das pessoas. Então, é isso que faz a gente evoluir como sociedade. Então, falar de educação é sempre
é um prazer. A FTD é uma empresa de educação que tem como propósito transformar a educação, transformar a sociedade por meio da educação. É uma empresa de 120 anos, sempre dedicado à educação brasileira, à educação dos jovens brasileiros. As nossas soluções educacionais atingem hoje mais de 20 milhões de estudantes no Brasil, seja no mercado privado ou no mercado público. Então, de novo, muito obrigado pelo convite e vamos juntos. André Aguiar, por favor, bem-vindo. Oi, Marcos, obrigado. André Xará, prazer. Bruno, prazer conhecer todo mundo, prazer estar aqui. Desculpa o atraso, eu subestimei a super terça-feira chuvosa. Bem, meu nome é André Aguiar, sou professor de matemática, e é muito legal estar no meio de amigos, amigos antigos, amigos novos, para falar de educação. Falando rapidamente da minha história, muito parecida com o que eu ouvi aqui. Nasci em São Gonçalo, cidade periférica lá do Rio, uma comunidade chamada Jardim Catarina, filho do senhor Manuel Peçanha, da dona Filipa. Estudei em escola pública até o início do ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio, consegui uma bolsa também, numa boa escola. Passei para o IME, sou engenheiro formado pelo IME, da turma do Bruno. Essa turma não formou engenheiros, formou educadores, né? Lembro bem, quando a gente aluno, eu dava aula de matemática no Elite, ele dava aula de física no Pense, e a gente ficava trocando as folhinhas e só trocava a logomarca, né? Então, a mesma folhinha que ele usava lá, eu usava cá. Bem, sempre trabalhei com educação, sou o fundador da Inspira, a rede de educadores. A Inspira é um grupo que tem 104 escolas em 19 estados, e eu gosto de dizer que são 104 grandes escolas e diferentes escolas. Então, a gente carrega a missão de perpetuar o legado de grandes escolas pelo Brasil. Nosso nome é Inspira Rede de Educadores, porque o nome já resume tudo aquilo que a gente acredita, né? A gente acredita que a educação acontece quando o brilho no olho acontece, e o brilho no olho da criança começa quando alguém inspira, seja seu pai, sua mãe, seus colegas, nós, educadores e professores. E rede de educadores, porque a gente não criou uma metodologia educacional, a gente não é produtor de conteúdo. Eu sempre digo para os fundadores das escolas que a gente não tem a pretensão de dizer para eles qual é o melhor modelo de ensino. Cada grande escola tem o teu programa autoral. Nosso nome é Rede de Educadores porque a gente tem uma visão associativa e a gente tem muitos fundadores de grandes escolas como sócios. Então, é um grupo de educadores que está por aí. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Bom, para começar o bate-papo, acho que a Raquel, que foi secretária de Educação, cuidava de milhares de alunos, né, por grande parte da vida. Bruno, Elias e André Aguiar hoje lideram a consolidação do setor educacional básico no nosso país, um país continental, uma das maiores economias do mundo, é uma responsabilidade enorme. O André Tavares, que hoje está dentro de uma das maiores empresas de educação, que suporta também todo esse setor. E a Patrícia, que hoje lidera uma das escolas de excelência do nosso país, referência. E aí queria abrir um espaço de diálogo para vocês, do ponto de vista da excelência educacional. É possível conseguir entregar uma educação de qualidade com tantas escolas sobre administração e com tantos alunos, que são perspectivas muito diferentes aqui. E eu deixo, começando aí pelo nosso amigo André Aguiar, então, começar esse bate-papo. É possível, mas o que a gente faz, educação, pelo menos a gente acredita muito nisso, é um negócio de pessoas, né? Então, você tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. Quando eu trabalhava com o Bruno lá na Eleva, lá atrás, a Eleva começando, eu dizia que a Eleva só ia ter 100 escolas quando tivesse 100 donos. Hoje tem 200 escolas ou mais, né? Então, tem muito mais de 200 donos, né? Então, acho que é possível, sim. Tem estudos que mostram, né? Tem um estudo clássico até dos Estados Unidos que mostra uma correlação muito forte entre a qualidade da escola e a qualidade do diretor daquela escola, da liderança daquela escola, né? Do papel que a liderança faz naquela escola. Então, acho que nós aqui, que estamos à frente de grupos de escolas, a gente tem que colocar sempre as pessoas em primeiro lugar, investindo nelas, dando um ambiente
onde elas possam ser protagonistas, onde elas possam se sentir valorizadas, onde elas possam se sentir inspiradas e sejam inspiradoras. Então, se a gente tiver sempre a cabeça, né, sempre essa certeza de que as pessoas são os protagonistas, é sim possível. Agora, quando você fala de organização de pessoas, é igual família, né? Eu sou de uma família com 4 irmãos, eu tenho 20 tios, né? Amo todos eles, mas quando reúne todo mundo num almoço de domingo ou num evento qualquer, dá barulho, né? Tem barulho. Então, acho que o grande desafio dos gestores é manter essas pessoas engajadas, inspiradas, vocacionadas, mas alinhadas também. Então, acho que tem um desafio aí entre manter o alinhamento, né, de onde queremos chegar, tem que ter método, tem que ter estrutura, né, mas sem também podar e limitar as potencialidades de cada pessoa. Então, vou encerrar aqui essa parte dizendo que eu gosto de brincar, lembrando da Liga da Justiça, eu já te falei sobre isso. Né, eu digo que a gente lá é a Liga da Justiça. Todo mundo é super-herói, todo mundo quer salvar o mundo, todo mundo está alinhado no propósito, né, de defender a terra dos alienígenas, coisas assim, mas cada um tem teu superpoder. Se todo mundo fosse super-homem, bastaria a criptonita para matar todo mundo. Ainda bem que tem o Batman, qual é o superpoder do Batman? Né? Ele é rico. Né? Então, o Bruno falou do investidor, né? Eu também tenho os nossos, todos, né? Em algum momento, seja o Estado, ou seja o investidor privado, ele também tem um superpoder ali. Né? A mesma coisa numa escola, que tem o seu mantenedor, ou grupo de mantenedores, também são muito importantes. Então, eu acho que a ideia da Liga da Justiça, né? Pessoas diferentes, com capacidades diferentes, mas com um propósito único, alinhadas, com um único código de ética, é possível chegar lá. Acho que é isso. Faz sentido, né? Tem que rolar a bola para a turma aí. Né? Temos um painel de cariocas aqui, né? Pelo jeito. Eu concordo, acho que... Só eu, paulistano? Você também, né, Marcos? Mas você foi quase carioca. O carioca colhe muito bem. Ah, é? Eu concordo bastante com o André. Acho que quando a gente coloca o ser humano como protagonista, a chance das coisas darem certo é muito grande. Então, respeitar as individualidades, mas ter objetivos coletivos, ter um propósito muito claro. Eu gosto dessa coisa de, se eu tenho 200 unidades, eu tenho 200 donos, porque você fomenta a criatividade. É o negócio dele. É como, às vezes a gente, na liderança, a gente fala assim, a empresa tem 200 colaboradores, eu tenho 800, isso é tudo bobagem, porque você não vai conseguir liderar 800 pessoas. Você lidera um grupo, que lidera outro grupo, e você precisa ter uma linha de comunicação muito forte, muito precisa, muito coerente, para fazer com que a comunicação chegue nas 100, 150, 200 unidades. Mas essa coisa de ter um dono e dar protagonismo às pessoas, isso é fundamental. Principalmente quando você tem um propósito e você consegue espalhar esses valores, essas crenças, fazendo com que as pessoas acreditem naquele propósito. Porque se elas acreditam, elas vão praticar e vão influenciar. E aí a gente começa a ter um círculo virtuoso, onde as coisas acontecem com muito mais facilidade. Eu penso o seguinte, acho que essa questão de pessoas é fundamental, né? E acho que é o grande desafio de educação no Brasil. Né, você ter bons professores para você poder escalar, você ter bons diretores, bons coordenadores. Eu acho que o diretor é importantíssimo, mas acho que o time é muito mais do que só o diretor. E eu acho que, nesse contexto, para você conseguir, né, fazer uma coisa grande em escala e com muita qualidade, porque fazer escala é mole, né? Você tem nós que temos bons investidores dispostos a fazer cheque, qualquer um que tenha dinheiro pode sair comprando um monte de escola. Né? Mas isso não é ter uma rede de qualidade de longo prazo de escola. E eu acho que investir em treinamento, você capacitar as pessoas, porque a grande verdade é, no nosso setor, é muito difícil você conseguir, né, gente muito boa, pronta para assumir responsabilidade, né, é difícil você achar alguém para fazer parte da Liga da Justiça. Então, o caminho que a gente acabou indo foi, vamos formar muita gente. Então, a gente tem quase que uma universidade corporativa internamente, tem uma escola de diretor, por exemplo, que são 8.000 candidatos por ano, que a gente filtra entre 30 e 40, né? Treina pra caramba durante um ano e pouco, para aí depois ele virar diretor. Eu tenho uma escola de coordenador, eu tenho um programa de trainee, então a gente tem um treinamento de professor muito grande, né? A gente com 120 mil alunos se forma 8.000 por ano.
Desses 8 mil, a gente seleciona vários para darem aula com a gente. Começam como monitor, sendo treinado pra caramba, tanto em forma quanto em conteúdo, e a partir de um certo momento ele assume uma turma e assim vai. Então, acho que tem um desafio, né, de você fazer alguma coisa do Oiapoque ao Chuí, como são, né, as nossas empresas, que é como é que você pensa numa cultura só. Né? Então, o grande trade-off aqui é como é que você, né, deixa localmente a pessoa voar, mas sem ter um elo que jogue a cultura de excelência, né, e um treinamento que faça todo mundo ter uma barra de qualidade bastante alta. Então, acho que esse investimento, né, muita gente vem me falar, mas por que você acha que tem pouquíssimas redes no mundo? Né? No Brasil nem se fala, mas se você olhar no mundo, né, eu estava olhando, e provavelmente a gente é a maior rede de escolas do mundo em número de alunos, né? Por que isso? Porque acho que pouquíssimas fizeram o investimento que a gente fez, né? Que começou há 15 anos atrás, numa base muito forte de gente formada, né? Então, acho que vocês sabem, recentemente a gente fez uma transação, né, com a Cogna, a gente vendeu o sistema de ensino e comprou mais de 40 escolas deles, né? E eu tinha gente pronta, né, para ir agregar em várias dessas escolas. E hoje, se a gente olha, né, que acho que é uma medida muito clara, satisfação de pais e alunos, 2 anos depois, né, da gente ter feito uma compra de 42 escolas ao mesmo tempo, em todas elas, sem exceção, a satisfação é mais alta do que era. Então, a gente conseguiu implementar, né, com bastante treinamento, bastante cultura e muito foco em qualidade, esse negócio. Então, Marcos, eu acho que é possível, sim, fazer algo grande, de muita qualidade, mas acho que requer um investimento muito grande, né, e uma disciplina muito grande no que você vai fazer, né, que às vezes quem quer ser tudo acaba não sendo nada. Então, tem muita escola, né, que entra querendo fazer de A a Z, né, quando no fundo, dependendo de onde você está na sua escola, qual o posicionamento da sua escola, a gente tem escolas desde R$600 até escolas de R$4.000, né. É claro que o que eu vou oferecer numa escola de 4.000 vai ser mais em termos de produtos do que uma escola de 600, 700. Mas o que eu ofereço de qualidade acadêmica na escola de 600 tem que ser igual, né? O que muda para a gente aqui é o que eu estou adicionando. Essa escola não vai ter nenhum programa bilíngue, a de 4.000 vai ter. Mas a excelência que eu tenho na de 600 é a mesma, só que eu ofereço menos coisa para fazer bem feito. O que não dá é você querer oferecer tudo sem ter o investimento correto, sem ter a preparação correta. Eu acho que é aí que a escala não funciona. Raquel, por favor. Essa pergunta que você fez, Marcos, eu me fiz e eu resolvi ir para Xangai estudar. Porque se tem um lugar que tem escala, é Xangai. E não falo nem de China, porque Xangai é um universo à parte da China, né? E a gestão, gestão e gestão. O que você não mensura, você não melhora. E eu concordo muito quando o Bruno falou aqui, que muitas vezes a gente tem a tentação de querer abraçar tudo. E num nível estratégico, estratégia é dizer não. Só que você tem que escolher qual a batalha que você vai comprar, por que você vai comprar. E isso, num nível da política pública, eu fui secretária num município em Pernambuco, que é Caruaru. Eu fui à época que a prefeita era Raquel Lira, cuja bandeira do governo era educação. E eu tinha ali 50.000 alunos, em média, em época de pandemia. Esse era o meu contexto como secretária. E um gestor, porque se você é secretário municipal, estadual, se você é diretor de escola, você é gestor. Você é como se estivesse descendo uma serra, ou descendo ali em Congonhas, com uma serração, você não está vendo nada, mas você tem que ter o painel do avião para saber onde você está pousando. Então, um gestor que não sabe lidar com dados, que não sabe olhar e saber onde que eu estou, para onde que eu vou, é uma chance para não dar certo. Isso foi muito que eu aprendi lá em Xangai. Trazendo para cá, para o contexto de Brasil, vou falar em 2 momentos, né? Que você perguntou, do sistema público, e onde eu estou agora no terceiro setor. Você só consegue medir se você tem uma meta, mas tem um processo que vai te levar até lá. Só que você só vai ter processo se você definiu como que esse sistema aqui, essa corporação, essa escola, esse município vai operar, que são as políticas.
Se você não tem políticas bem definidas, cada um faz o que quer, do jeito que acha que está bom, e você pergunta, por que que é assim? Ah, Bruno, porque o gestor que estava aqui em 2000 e bolinha fazia assim, a gente faz assim. E paradigmas são criados. Então, historicamente, André citou o papel do diretor, né? O gestor tem um papel fundamental. Se você não sabe o porquê que você está fazendo, a chance daquilo dar errado é muito grande. E se eu faço um paralelo da educação com a parte farmacêutica, você não libera uma droga na farmácia sem testar trocentas mil vezes, porque a consequência é que a pessoa pode morrer. Na educação, a consequência é não aprender. E não aprender, a gente perdeu gerações no Brasil por conta disso. Desde a época lá que existia o Mobral, vocês devem ter ouvido falar, né? Você não vai aprender, você vai para o Mobral, que era punha os adultos que não sabiam ler. Então, nós temos a ausência de pensar a educação como eixo estruturante já há algum tempo. Não dá mais para ficar sentado reclamando, né? A gente precisa agir. E agora, fazendo um paralelo com o terceiro setor. Hoje, onde eu atuo, que é lá no Verde Escola, nós trabalhamos no contraturno, para vocês terem uma ideia. Então, eu atendo crianças que são do sistema público de ensino e que vêm de 3 escolas públicas ali da região. Então, para fazer dar certo, eu preciso ter um diagnóstico de onde cada criança daquela está em percurso de aprendizagem, para eu poder fazer a recomposição da aprendizagem. Agora, não adianta eu que estou na direção ter essa ideia, se o meu gerente não tem, se o meu coordenador não tem, se o professor não tem. Então, há de ter um alinhamento. E um problema que nós temos aqui no Brasil nós não temos uma cultura de plano de carreira na educação. Então, muitas vezes, quem está gestor era aquele professor brilhante, que você não tinha como pagar melhor para ele, e você eleva ele para um cargo de gestão para o salário dele aumentar. Mas ele não tem formação em gestor. E ele fica ali anos patinando, porque ele era um excelente professor, sem perfil de gestor, e não tem a formação. Então, a gente precisa, sim, da formação, a gente precisa, sim, ter a cultura e falar de pessoas, mas a gente precisa profissionalizar essa gestão, que aí a chance de escalar e dar certo é maior. Acho que eu posso contribuir na discussão, apesar de estar num lugar bem diferente, né, que é uma escola apenas, porém é uma escola com 47 anos. Então, também posso contribuir com o que a gente vem fazendo ao longo dos anos e contribui na perenidade, né? Então, a clareza, né? Então, essa palavra foi mencionada várias vezes. Tem uma clareza na proposta pedagógica e como você atua, não apenas para a sua equipe, porque realmente, na ponta, quem vai estar fazendo a sua proposta é o professor, é o coordenador. Então, essa equipe precisa estar muito imbuída de como fazer, o que é efetivo, como a escola vê a educação, mas também as famílias, né? Porque quando existe confiança da família, essa confiança também passa para as crianças e adolescentes, e a aprendizagem se torna mais efetiva. Então, a gente também tem esse ganho de ter essa clareza que vai, mesmo com as mudanças na sociedade, no mundo acontecendo, né? Então, no Vértice, o que a gente acredita? O ensino de excelência. Então, realmente, que a gente tenha um aprendizado efetivo, não aquele eu finjo que eu ensino, o aluno finge que aprende, né? Mas sim o que haja uma transformação, alguém usou essa palavra também, né? Que a educação transforma, mas mais do que isso hoje, se sempre foi mais importante para nós como educadores formar a pessoa para a vida, e não só apenas passar um conteúdo, no mundo de hoje mais do que nunca. Porque com o celular, com o Google, com o ChatGPT, o conhecimento está na mão de todo mundo. O Brasil, acho que outro dia eu li, tem 99% da população com celular, ou, sei lá, da população economicamente ativa, alguma coisa assim. Então, todo mundo tem meios de ter dado a informação. Mas o que fazer com isso, como fazer com isso, é o que realmente faz essa transformação que a gente se propõe a fazer com os nossos alunos e
tendo essa clareza, também é mais fácil replicar esse modelo e mantê-lo no tempo, né? Porque também acho que é um grande desafio mantê-lo no tempo, né? Especialmente para os grupos que adquirem escolas e tudo mais, né? A gente falou das individualidades, que é claro, a sala de aula tem também a personalidade, a individualidade do professor, de como isso vai ser executado, mas também a gente tem que sempre ficar nesse balanço entre ter a clareza e deixar cada um executar aquela clareza das habilidades, do conteúdo e do desenvolvimento das competências da sua maneira, mas sem perder essa tranquilidade, tanto do aluno quanto da família, em entender o terreno onde ele está nessa escola. Então, eu acho que essa contribuição que eu posso dar, mesmo falando de um universo bem diferente. Muito bom. Olhando agora, acho que tem muitos mantenedores de escola aqui nos ouvindo, secretários de educação. A gente hoje vê escolas que têm um posicionamento de querer fazer um pouco de tudo, né? Ela quer ser bilíngue, ela quer ser aprovadora no vestibular, ela tem que ter uma formação humana. A gente entende que, obviamente, isso, né, a gente tem que entregar um ser humano eficiente na ponta, mas dá para uma escola querer fazer tudo e entregar com eficiência, tanto olhando da perspectiva do setor público, que me parece que não tem um posicionamento claro em nenhuma das frentes, mas no setor privado, os mantenedores que querem entrar em todas as frentes, né? Eu acho que o Vértice tem um posicionamento muito claro como existência desde sempre. Então, acho que começando pela Patrícia. Boa essa pergunta, porque realmente essa tentação sempre existe, né? O perigo dos modismos, de você dançar conforme o que está sendo falado ou exigido e perder a sua identidade, que é o que a gente estava falando anteriormente, né? Então, lá no Vértice sempre foi essa ideia de ter uma escola de excelência, mas que forme o ser humano, né? Então, a gente sempre falava ao longo do desenvolvimento da escola que o Vértice iria ensinar a pensar, que já tinha um embrião desse pensamento de você tinha que fazer mais do que apenas reter o conteúdo, memorizar e tudo mais, mas sim refletir, planejar, utilizar aquela informação para produzir algo. Então, já teve. E hoje em dia a gente até evolui essa frase para ensinar a pensar e a agir. Porque hoje, como a gente vem falando, né, o que é produzir esse aluno para o século XXI em constante transformação? É fazer com que ele saiba agir nesse mundo, que a única certeza é a mudança assim, muito frequente, rápida. Então, se você não tiver esse desenvolvimento que vai tanto no eixo das habilidades cognitivas quanto das competências socioemocionais, você não vai estar preparando. Você vai estar preparando mais a superfície, não a essência, né? Então, a gente sempre teve esse cuidado de, mesmo vários modismos e várias necessidades que muitas vezes até as famílias pedem para as escolas, a gente refletir o que isso de fato vai agregar nessa formação lá na ponta, quando a gente vai entregando esse aluno para a educação universitária, como é que ele vai? Está pronto? Está com inglês? É isso o mais relevante ou ele se formar como pessoa, saber ter empatia, saber ter responsabilidade, saber gerar hipóteses, saber discutir, saber defender pontos de vista sem ofender? São tantos fatores que a gente tem que desenvolver ao longo desses anos que eles passam conosco, que isso é o que a gente sempre se pautou, mais do que essa ou determinada atividade. Então, a gente tem, sim, as nossas disciplinas obrigatórias, a gente entrega uma carga horária além da exigida por lei, para exatamente agregar o que precisa, colocar outras atividades. E hoje em dia, o que a gente tem feito muito, né? Não só os saberes, o conteúdo, mas as experiências. Colocar os alunos para projetos, para atividades, para o laboratório, para produção de conhecimento por eles próprios, porque isso engaja, isso motiva, isso eles conhecem as suas próprias capacidades. A escola também é muito lugar onde existe o autoconhecimento, né? Então, entra na educação infantil, a criança é o primeiro lugar onde ele vai conhecer ou ela, a família, além da família, né? E depois, ao longo do tempo, as relações com o outro. Então, tudo isso faz com que a gente vá tendo essa clareza. Eu vou formar uma pessoa que tanto
conheça, mas haja da maneira adequada. Então, isso foi o que a gente sempre se pautou e não nos fez nos perder nessas ondas todas ao longo dessas décadas de possibilidades. Então, eu acho que, novamente, tem uma conexão com a pergunta número 1. Quanto mais clareza do que você vai fazer, do que você acredita, mais fácil fica o seu trabalho e mais fica o engajamento da equipe, o entendimento das famílias, a confiança. Então, eu acho que o caminho é de ter essa clareza. O que realmente faz a diferença para a formação das crianças e adolescentes. Podemos seguir assim? Fazer a panela girar agora do outro modo, né? Eu gosto de, quando tem essa pergunta, Marcos, fazer reflexão, e já que até o título do nosso painel aqui do futuro, né? Quando a gente fala assim, educação do século XXI. Caramba, já foi 23%, a gente está em 2023. Então, se a gente vai falar de futuro, vamos falar do século XXII, que o XXI já rodou em 1/4. E a gente ainda fala dele como se a gente tivesse não chegado até a ele. Isso diz muito da nossa geração, gente, porque os nossos alunos já foram. Eles já estão lá, estão transitando. Outra questão que me vem na cabeça, quando você fala, puxa, essa fome que a gente tem de atender tudo, de querer fazer tudo, é pelo que Patrícia falou, e eu falo sempre que a gente tem agora futuros, no plural, possíveis. Porque são vários. E depende do que eu faço hoje para eu ter o futuro A, futuro B, futuro C. E é uma área que lá fora se estuda muito, a área de futuros possíveis, e não é algo esotérico, é com evidência. Então, quando você traz para a escola vários projetos, eu acho que inconscientemente você quer blindar, olha, se acontecer isso com o meu aluno, ele vai estar preparado, se acontecer aquilo outro, ele vai estar preparado. Só que é uma utopia, porque o mundo está mudando e diz muito da gente de querer que o nosso ego, de achar que a gente tem que saber tudo, quando a gente não vai saber tudo. A gente precisa aprender e aprender rápido. E quando a gente coloca isso como gestor dentro de um sistema de educação, de uma escola, que tudo bem eu não saber, mas eu não posso continuar não sabendo, eu preciso buscar para aprender, essa agonia de querer ter tudo encaixotado em caixinhas e fácil, ela acalma. E você começa a olhar para o foco, focar no que é foco, poxa, agora eu consigo trazer isso aqui, agora aquilo ali, porque eu vou ter uma coerência e que vai ser corresponsabilizada por todos do time. Mas a pergunta que eu me faço é, será que a gente está desenvolvendo esse aprender a aprender, essa resiliência, essa questão colaborativa, de eu sentar e falar assim, Bruno, não sei, vamos pensar junto numa solução, sem panicar? Porque isso vai ser a habilidade principal do futuro. A gente está falando de uma sociedade do que chamamos de ativos intangíveis, que é o quê? Uma patente, um protótipo, uma ideia, é o conhecimento, isso que tem valia agora. É o capital humano, é o capital social, não é só o capital financeiro. Então, quando a gente coloca qualquer projeto dentro de um plano político-pedagógico de uma escola, ou de um currículo de um município, de um estado, eu preciso ter a coerência de entender, esse input vai entrar, vai perturbar aqui esse sistema de aprendizagem e vai gerar qual output? E por que eu estou fazendo isso? Quando a gente consegue ter essa linha, a chance da gente não abraçar mais do que pode e não garantir o feijão com arroz, ela diminui. Perfeito. Eu volto, Marcos, para a pergunta anterior, né? Como é que a gente faz as coisas em escala e com muita qualidade? Acho que as duas falaram super bem aqui, né? E a Patrícia falou que tem que ter muita clareza, eu diria, muita clareza, muita competência que a sua equipe tem de sobra, e não é comum no Brasil a competência que a sua equipe tem, né? E um terceiro que é humildade para você saber o que você faz bem e o que você não faz bem. Eu acho que a grande dificuldade, assim, oferecer tudo não tem problema nenhum. O problema é você oferecer tudo e tudo mal feito. Entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que é: satisfação é resultado menos expectativa, né? E tem muita escola, né, que faz o marketing aumentando muito a expectativa. Eu tenho socioemocional, eu sou bilíngue, eu tenho aula extra, eu tenho alimentação, eu tenho integral, e a expectativa do pai vai lá em cima.
Quando você vai ver o resultado, ele faz um bilíngue, desculpa aqui, porco, né? Ele faz um socioemocional, que é uma piada, que não sai do papel, não tem uma escola no socioemocional, né? Você fala de socioemocional, mas não faz. E aí você tem os professores muito fracos, como um todo, então você não entrega nem excelência acadêmica, nem socioemocional, nem bilinguismo, né? E aí, naquela equação de satisfação e resultado menos expectativa, o que você fazia de marketing que levantou a expectativa, com o resultado que você entrega, o seu negócio, a consequência é uma satisfação baixa e você perde aluno. Então, o feitiço vai contra o feiticeiro. O que você achava que ia atrair muito aluno, talvez encha no primeiro e segundo ano, mas a educação é a longo prazo. No terceiro e quarto, você vai estar com metade do que você tinha. Então, acho que tem que ter uma clareza, uma humildade muito grande do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Quando eu falo que a gente tem 22 marcas, tem marcas que eu entrego isso tudo e com muita consistência, né? E tem marcas que eu sei, né, que, dado público, né, o investimento que as famílias podem fazer naquela marca, não tem como eu oferecer bem isso tudo. Eu acho que isso foi o erro de alguns, né? Eles queriam oferecer muito e vários ficaram pelo meio do caminho, vários quebraram por isso, né? Então, acho que assim, você se ater a fazer muito bem feito o que você se propõe a fazer, é muito importante, sabe? Entrega menos, mas entrega muito bem feito. Eu acho que esse é o conceito aqui. E aí, no gancho anterior, né, de dá para fazer uma coisa muito grande, com muita qualidade, tem coisa que quando você tem um certo tamanho, te permite fazer investimento, né? Então, a gente estava falando aqui do pós-pandemia, né, que apareceu um monte de coisa, um monte de tentação. Eu lembro do nosso painel, Patrícia, uns 3 anos aqui, né, aquele que foi online, no meio da pandemia, e todo mundo falando de tablet, de não sei o quê, e eu lembro que eu falei, olha, eu acho que tem uma coisa que é a pirotecnia tecnológica, que é você sair espalhando tela na escola inteira sem saber o que fazer, né? E tem uma coisa que é, qual é o resultado que dá, o que é efetivo aqui, né? Então, assim, quando a gente olha, né, uma das poucas coisas que saiu para mim, pelo menos, que a gente fez lá, a gente montou 60 disciplinas eletivas, que eu acho que o futuro, voltando um pouquinho para o ponto da Raquel aqui, né? O socioemocional é fundamental, um socioemocional bem feito, a gente tem um currículo próprio disso, né? Vários devem conhecer, que é o LIVE, mas só o currículo também não adianta, né? Então eu vou comprar o LIVE aqui e botar, não, tem que ser a escola, né? Os professores pensarem assim, os funcionários pensarem assim, né? Então é uma cultura, o socioemocional é uma cultura, não é simplesmente uma matéria. E a gente fez também 60 eletivas, que eu acho que assim, essa parte online, ela serve para expandir currículo. A BNCC veio com uma pegada muito bacana, mas que na prática não está se concretizando, né? O ensino médio, que fica esse vai e volta, a ideia era muito boa, de você expandir currículo, trazer mais coisas, mas na prática você não tem gente competente para poder implementar, e aí dá nisso, e fica um vai e volta, política pública que um fala uma coisa e, poxa, muda o governo, vai outra. Então, assim, de novo, clareza, competência e humildade para você fazer, e você vai desenhar o que a sua escola entrega como produto, e vai ter muita família que vai querer aquilo ali, gente, né? São 9 milhões de alunos privados, mais 40 e poucos milhões no público. Vai ter um público que vai ver valor naquilo que você oferece se você fizer bem feito, né? Então, é isso assim, eu acho que a escala vai te permitir fazer investimentos em coisas, nessas 60 eletivas, por exemplo, a gente tem aula de investigação criminal, investimentos, história do esporte, direito da mulher, que você não tem no currículo comum. Acho que custou caro, né? Você pega a história do esporte, é o Bernardinho do vôlei que dá, né? Você vai pegar falar em público, que pouquíssima escola tem. Os mantenedores aí, que escola que tem no currículo dar aula em público, né? A nossa é, exatamente, mas é exceção, né? Você é super referência. Quando você olha para a massa, para as 43 mil escolas privadas do Brasil, sim. Mas é uma habilidade muito importante, então realmente é uma sugestão para a gente incorporar, porque vale Como muito. É que a gente faz isso em escala? A Thaís Araújo, a atriz, é a sponsor dessa matéria eletiva nossa. E eu escalo isso, os meus 120 mil alunos têm acesso a essas 60 eletivas. Então, se você fizer bem feito, você consegue fazer em escala, né? Mas, de novo, com clareza e humildade e botando as pessoas certas e muita competência. Se você pegar alguém que não tem competência para criar alguma coisa nova, muito provavelmente, se você não dá o amparo certo, não faz o investimento certo, não traz as pessoas certas, você vai ter o que a gente tem aqui, né? Aí você bota, 2 anos depois tira, porque alguém apareceu com uma coisa mais nova, e você não tem dinheiro também para botar tudo, então você escolhe, aí bota um produto, faz marketing daquilo, 2 anos depois tira, já compra da esquina que está entrando na moda, e aí você não tem nenhuma consciência de longo prazo em educação. E é onde as pessoas se perdem. Eu acho que a Patrícia é muito feliz quando fala sobre a clareza,
E se você tem as coisas muito claras, ainda assim, mesmo já tendo uma cultura de excelência, uma jornada já construída, se você não tem as coisas muito claras, é muito difícil conseguir fazer tudo. Querer fazer tudo é uma armadilha muito perigosa. Você pode querer fazer tudo e perder bastante coisa ao longo desse caminho, especialmente falando na construção. Porque eu imagino que o seu colégio tem 47 anos, vai ter 100 daqui a pouco. Então, a gente não pode fazer as coisas pensando no ano que vem. A gente tem que pensar nas próximas gerações, nos próximos alunos. Só que o mundo é muito dinâmico. Então, quando a Raquel fala de aprender, eu acho que é mais até do que isso. A gente tem que desaprender algumas coisas e reaprender. A gente precisa encontrar novas maneiras de fazer coisas que fazíamos antigamente. Porque senão esse choque de gerações, que deveria ser uma convergência, acaba virando um choque. Então, ter a clareza e saber, usando a humildade, como o Bruno falou, de entender que existem novos modelos, novos métodos, novas linguagens. Os jovens pensam a cada ciclo de 5, 10 anos de uma maneira diferente, o jeito de falar é diferente, o jeito de andar é diferente, novos gestos que para a gente é muito complicado. Hoje você vai com uma criança de 3 anos, esse movimento aqui é muito simples. A gente não precisa pensar para fazer, não é um gesto voluntário, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem para a gente chegar nessa excelência, acho que tem uma coisa que é o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. A gente fala hoje de tecnologia. A Adobe fez um evento mundial semana passada em Los Angeles. E falando muito, acho que 80% do encontro de 4 dias falou sobre inteligência artificial. E aí, como aplicar a inteligência artificial nas escolas brasileiras, na educação brasileira? E a gente fala, não, os jovens estão super aptos a isso, é uma coisa... Não é tão simples quanto parece. Então, a gente tem o que aconteceu nos últimos 30 anos, em termos de inteligência artificial, esse é o momento mais disruptivo dessa história de tecnologia. Talvez seja, depois da chegada da internet no mundo, o que vai acontecer nos próximos 3 anos com inteligência artificial é assustador, especialmente na produção de conteúdo e na produção de imagens. Porque a gente vai chegar no momento em que a possibilidade de diferenciar o que é original e o que é criado, essa linha que divide. Então, hoje um professor pega o trabalho de um aluno, um homework, e vai lá e fala, não, isso aqui você pegou na inteligência artificial. Daqui a 2 anos, vai ser impossível fazer essa identificação. E aí, por que eu falo do equilíbrio? A gente tem que saber usar todos esses elementos tecnológicos que estão surgindo, não só no mundo educacional, mas em todas as áreas da nossa vida, da sociedade. Mas as pessoas, especialmente os jovens, precisam estar preparados para usar toda essa tecnologia. E aí eu entro no desenvolvimento socioemocional, e eu concordo muito com a Patrícia, porque se a gente não tem uma estrutura de entendimento, aí a gente pode ter um problema, porque a tecnologia não vem para substituir nada. É uma convergência. Só que se a gente não tiver socialmente, academicamente, emocionalmente preparado, a gente entra em colapso. Então, a palavra equilíbrio, em tudo que a gente falou aqui, deve ser uma coisa a ser praticada. Não é só tecnologia, não é só área humana. Não é querer fazer tudo, mas é escolher o que eu quero fazer, desde que eu faça com qualidade. É legal falar por último, né? É mais fácil. O mais difícil, né? Porque sobra pouca coisa. Mas você falou uma coisa, Patrícia, que quando você falou dos modismos e vencer as tentações, eu sempre dou o exemplo das feiras, né? Tem lá a Feira Educar, por exemplo, que eu vou, sei lá, desde quando eu me entendo por gente. Lembra que teve uma época que você chegava lá e era a exposição de lousa digital para tudo quanto é lado.
E ali estava a solução da educação, né? Agora vai, agora é a lousa digital, né? A tecnologia pela tecnologia. Depois era o data show, que sei lá qual era a tecnologia que tinha. E aí depois veio a época do socioemocional, sem essa visão de ser uma cultura, mas apenas um produto, e por aí vai, né? Então, eu acho que, primeiro ponto, as escolas têm que tomar muito cuidado com o marketing, né? Com esse se marketear. Segundo ponto, as escolas têm que se conhecer, porque tem escola para todo mundo, vocês falaram, né? Eu acredito muito que educação de criança é um negócio temático. Tem a família que quer a escola que vai aprovar os primeiros colocados na USP, na Unicamp, no ITA, no IME. Tem a família que quer que o filho seja médico. A gente tem uma escola no norte do país que é um negócio inacreditável. Ela aprova muito para medicina, o Physics, né? Aprova, assim, 80% das vagas lá para medicina. E a gente recebe famílias falando assim, olha, eu quero botar meu filho aqui porque eu quero que ele seja médico. E aí o pessoal pergunta, mas no ensino médio? Não, ele tem 6 meses de vida. E o pai já quer, é uma loucura isso, né? Também acontece lá. Imagino, né? É uma loucura, mas acontece, né? Então, tem a família que quer uma escola religiosa, às vezes uma escola católica, uma escola adventista, uma escola cristã ou de uma outra religião. Conheci uma escola em Salvador essa semana, da Ivete Sangalo com a irmã, escola religiosa, fundamentada em religiões de matriz africana. Muito legal a escola. Então tem aquela família que quer a escola bilíngue, tem a família que quer a escola global, que vai além da bilíngue, quer que o teu filho seja, né, tenha contato com um currículo internacional, tenha uma visão de formação de líderes e essas coisas. Tem a família que quer a escola forte em esportes, tem a família que quer a escola forte em tecnologia, e tem a família que ora ela quer uma escola e ora ela quer outra, né? Então, até o 9º ano, eu quero que o meu filho esteja nessa escola para ter formação humana, valores e tal. Aqui no ensino médio, eu quero que vá para aquela outra escola, porque eu quero que ele passe na poli em primeiro lugar, ou coisa do tipo. Então, acho que o mantenedor da escola, a direção da escola, a liderança da escola, tem que ficar em paz de que ela não tem que agradar todo mundo. Eu acho que essa é a principal mensagem. Porque eu sempre brinco lá que sempre tem uma guerra natural e saudável entre o diretor de marketing e o diretor pedagógico, né? Que o diretor de marketing quer trazer todo mundo, o diretor pedagógico quer trazer o aluno daquela escola. Esse é um lado bacana da gente, que tem várias escolas muito diferentes. Porque às vezes bate uma família na escola nossa, a gente fala assim, olha, pai, na verdade você quer aquela outra ali, não é essa aqui não. Eu não vou mudar a minha escola para te atender. A minha escola é o que é, há 47 anos, há 50 anos, há 100 anos. Mas tem aquela outra escola ali que é o que é também há 100 anos e ela atende o que você quer, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O mantenedor ficar em paz, entender que tem escola tem famílias para todas as escolas. O segundo ponto é se conhecer o posicionamento. Aí a turma do marketing nos ensina isso, mas posicionamento não é como você, dono da escola, enxerga a tua escola. Posicionamento não é como você, diretor ou coordenador, enxerga a tua escola. Muito menos aquilo que você gostaria de fazer. Posicionamento é como as famílias, é como o mercado enxerga a tua escola, né? Então, muito legal você falar de gestão, Raquel. A gente acredita muito nisso. A gente sempre fala, quando traz uma escola para Inspira, a gente fala assim, olha, a gente não vai alterar em nada o projeto pedagógico da escola. Nada. Mas a gente vai colocar um modelo de gestão, com indicadores, para você mostrar para você mesmo que você faz aquilo que você diz que faz. E tem muito gestor que 2 anos depois fala assim, cara, não é que eu achava que eu fazia, mas eu descobri que eu não faço. Porque quando você coloca modelo de gestão, KPI, indicador, e começa a medir, o cara começa a ver que ele achava que estava fazendo, e no final ele vê que não está entregando. André, eu falo que é a hora que o plano político pedagógico sai da gaveta. Exato. Que ele existe, mas estava lá na gaveta. Exato, exato.
E é muito saudável para qualquer gestor, para qualquer educador, você ter os indicadores que sejam aderentes à tua prática, para você ir corrigindo a rota, para não bater o avião na pista, né? Então, e isso é aderente a qualquer tipo de escola. Então, você não precisa colocar um indicador único para todo mundo. A gente tem escola que tem um indicador importante, que é a aprovação em medicina. Tem escola que não tem esse indicador, porque o superpoder dela é outro. Ela é uma escola tanto de excelência quanto, mas por outros motivos, né? Então, para encerrar, como é que a gente faz isso lá na Inspira? A gente tem, como eu falei, 104 escolas. A gente organiza, clusteriza essas escolas, aí não por ticket médio, e sim por posicionamento acadêmico. Por que a gente não faz por ticket? Só porque o Brasil é um país continental. Então, eu tenho escola, por exemplo, em Manaus, em Belém, uma escola de R$2.000 em Belém, era uma escola mais cara da cidade, ou uma das mais caras. Uma escola de R$2.000 em São Paulo, não. Então, lá, numa escola de R$2.000, eu tenho que entregar o que uma família classe A espera, né? Aqui não, aqui é um pouco mais caro, né? Mas a gente clusteriza por vocação acadêmica. Então, a gente tem um grupo de escolas que a gente chama de escolas. Aí, a gente não tem um nome marketeado, a gente tem um nome interno, né? A gente não marketeia isso, mas tem um grupo de escolas que a gente chama de escolas de performance ou aprovação, que são aquelas escolas que têm o DNA do vestibular, que saiu agora a Rank Enem de novo. Para esse tipo de escola, está todo mundo lá, né, olhando o ranking, onde eu estou, é importante, não é, e tal. Em geral, são aquelas escolas que nascem do pré-vestibular e, com o tempo, vão crescendo para a escola, né, e vão abrindo todos os segmentos. A gente tem o que a gente chama de escolas tradicionais, que são escolas, boa parte delas, com quase 100 anos de vida. A gente tem um 7 de setembro de Fortaleza, uma escola com 90 anos de tradição, né? A gente tem o Universitário de Londrina, 50 anos, o Marília Matoso de Niterói, uma escola de 78 anos, né? Eu achava que em Niterói, em 78 anos, não tinha ninguém, né? Não, eu moro lá hoje, não, tinha o Marília lá. Então, as escolas tradicionais são as escolas que mais flertam com o atender tudo. São escolas com muito conteúdo, excelência acadêmica, muito resultado, mas o socioemocional está na cultura da escola muito antes de estar na moda, né? São escolas que já tinham um SOI ou um projeto de orientação e de estar perto do aluno há 40, 50 anos, e a gente está lá, em vez da gente colocar uma pílula marketeada de socioemocional, a gente está lá aprendendo o que é socioemocional de verdade, né? Então, são as tradicionais. A gente tem as escolas humanistas ou de vanguarda, e são escolas que se destacam muito por tecnologia, por esportes, trabalhar em equipe, esse tipo de coisa. E as escolas internacionais, que são as escolas não só bilíngues, como escolas de duplo ou triplo currículo. Então, é assim que e aí, cada escola de um determinado cluster troca ideias e influencia a outra. Então, se a gente tem uma escola hoje tradicional que quer ter um programa bilíngue, ela vai aprender com uma escola internacional nossa. Se eu tenho uma escola internacional que quer melhorar o resultado no vestibular, ela vai aprender com uma escola de performance, e é assim que a gente faz lá dentro. Isso eu acho que seria muito saudável para todas as escolas, independentemente de estarem no mesmo grupo ou não, né? Quando vocês, por exemplo, organizam visitas para escolas como Vértice e tantas outras, isso é muito bacana, isso tem que acontecer mais em educação no Brasil. Escolas se inspirarem com seus pares, colegas e concorrentes, ao invés de, né, se enclausurar, eu tenho a língua presa, eu não consigo. Se prenderem, né? Obrigado. Se prenderem achando que só aquilo que elas fazem é realmente o melhor projeto e tal. É isso. Muito bom. Aprofundando o debate, na minha última pergunta, antes da gente abrir para o público, e junto com a resposta, até fazendo as considerações finais desse momento, a gente está vendo uma mudança complexa na sociedade, né? Basicamente, você tem hoje, felizmente, mãe e pai trabalhando muito, mas com pouco tempo de ficar com seus filhos, né? Coisa que não acontecia há praticamente 2, 3 décadas atrás. Vocês falaram muito socioemocional, mas não tinha aula socioemocional há até 10, 15 anos atrás.
como é que vocês estão lidando com a questão da agressividade das famílias? Porque eu acho que todas as escolas públicas e privadas têm algo, acho que muito sensível, que as pessoas passaram a ser mais mal educadas do que antes, né? Enquanto a gente está, na verdade, indo para um ritmo oposto do que deveria. Então, Patrícia, começando aí. É um tema quente, né? Mas realmente, com todas as transformações que acontecem na sociedade, na escola é onde a gente sente mais firmemente o que vai acontecendo, né? Então, de fato, as crianças e os adolescentes ficarem menos tempo em família, chegam para a escola menos prontos do que em décadas anteriores, né? Então, a própria noção de respeito, de hierarquia, de responsabilidade, de esperar a sua vez, de autonomia, está ficando muito fluido. E a escola, mais do que nunca, tem essa responsabilidade de trazer esses conceitos e praticar tudo isso, né? E, de fato, a escola tem que ter, como a gente estava falando de novo, mais uma vez a clareza. Ter essa clareza também com as famílias. Isso é um valor para essa instituição. Então, também espero que você, como família, por nos escolher para ser o parceiro na educação dos seus filhos, também trabalhe com esses valores de respeito, de empatia, de confiança. Então, por isso que precisa ter muito essa clareza. Aqui na escola, a gente tem uma cultura de respeitar e de defender muito o trabalho dos professores. O professor é o especialista, o professor é o adulto que está lidando com as crianças e os adolescentes, e isso tem que ficar muito claro, tanto para a nossa equipe, quanto para as famílias, porque aí também a gente cria um ambiente de mais confiança, quando você entende isso, e possibilita um terreno menos fértil para esse tipo de situação, que sim, depois da pandemia, com todos os efeitos de saúde mental, que vinham, assim, numa velocidade, depois da pandemia, isso acelerou e acentuou muito mais, né? Então, de fato, a gente tem que constantemente relembrar que somos uma parceria, e não nós e eles, vocês, o meu filho e tal, né? Na verdade, o que a gente sente muitas vezes é que as famílias hoje estão num paradoxo de ter, ao mesmo tempo, tanta informação sobre educação, sobre criar os filhos, e muito mais perdidos em como fazer isso. Porque estão menos tempo em casa, estão menos tempo com os filhos tanto no celular, quer ter uma conversa, não consegue mais, já perde, não tem pouco tempo de qualidade. Então, muitas vezes, essa agressividade nós entendemos como uma forma de eu estou perdido, eu não sei o que fazer, e estou querendo, de alguma forma, ser ouvido, ser auxiliado. Então, muitas vezes, quando essas situações acontecem na escola, porque acontecem, a gente sempre tenta entender com empatia, bom, por que essa família está agindo dessa forma? Muitas vezes é uma ansiedade, uma preocupação, não sei lidar com isso, tenho dificuldade de encarar o meu filho com a clareza com que a escola muitas vezes apresenta, isso é difícil. E a gente precisa usar muito dessa humildade, tanto de entender o que está acontecendo, como também falar para a família, tudo bem o seu filho não ser aquele que vai passar em medicina, mas ele pode passar em muitas outras, e ele tem muitas capacidades que a gente vai descobrir juntos. Ou seja, que a gente vai trazendo outras possibilidades, outros futuros possíveis para essa família, para a gente conseguir fazer com que volte àquele lugar de confiança, de empatia e de ajudar a construir um novo caminho. Então, mais do que nunca, nós como educadores lá, estamos sentindo a necessidade de exercitar a empatia muito. Por isso que, assim, mais do que nunca, a gente tem que ser humano no sentido de reconhecer falhas, reconhecer dificuldades das famílias em aceitar, ter paciência de reexplicar, de trocar, para resgatar esse lugar de mais tranquilidade das famílias, para a gente poder voltar a pensar em quem realmente importa, que é o aluno, é o seu desenvolvimento, o progresso e chegar no mesmo lugar que todos desejamos, né? Uma pessoa que esteja bem emocionalmente,
que seja preparada para lidar com essa vida tão diferente, em tanta modificação, com tantas oportunidades, e que quanto mais escolha, mais difícil fica fazer essa escolha. Então, todo esse ambiente de ansiedade, sim, tem gerado essa agressividade, mas eu acho que a arma para lidar com essa agressividade é baixar as armas e usar da empatia para conseguir chegar nesse lugar de a gente colocar em prática, que é ser humanos, né? E dentro da escola isso tem que acontecer muito, a gente precisa ter essa tranquilidade. Muitas vezes as famílias chegam para mim, a gente estava conversando antes, né, Bruno? Quando chega para mim, e eu falo, eu não posso te prometer que não vão acontecer falhas no meio do caminho. O que eu posso te prometer é que, em havendo falhas, a gente vai trabalhar, a gente vai corrigir e a gente vai seguir, né? Então, eu gosto dessa palavra, essa humildade e essa tranquilidade, essa transparência também traz essa tranquilidade, essa transparência para a família, e aí tudo volta para um lugar mais construtivo. Então, do que a gente tem discutido muito, se deparado muito com a situação, essas são as formas que a gente consegue lidar e sair desse lugar de empacar, que é quando vem essa agressividade. Enquanto vocês falavam, na rodada antiga e agora a Patrícia nessa, eu me pegava pensando, porque o Instituto, ele fica dentro de uma comunidade com IDH muito baixo, que foi destruída nas chuvas, mais de 50 óbitos, que hoje as casas que estão lá, muitas estão quase sendo demolidas porque estão destruídas. Nós perdemos alunos, morreram alunos nossos na tragédia. O Instituto foi usado como base de operações para tudo, até para ser necrotério. E as famílias que acessam o Instituto, porque nós somos um instituto que trabalha no contraturno, mas não somos uma escola, mas trabalhamos muito forte com educação, são famílias que não foram escolarizadas. Então, são famílias que não conseguem nem cobrar, como vocês colocam aqui, porque elas não têm isso no repertório. E a nossa missão é justo prover isso para aquelas crianças, para aqueles jovens, para que eles possam quebrar um ciclo que foi o do avô, que foi a da mãe, que foi o do pai. Então, a configuração de família hoje que nós temos lá de assistidos, tem o dono da comunidade que foi morto a tiros na quadra, que tem 4 filhos conosco, tem aquelas pessoas que são caseiros, que são diaristas, que os filhos estão lá. A gente quer que as crianças e jovens fiquem ali para não serem acessados pela criminalidade. Porque quando a gente pensa na educação pública, o tempo que eles não estão na escola, não tem família em casa para cuidar deles. Eles ficam, a maioria das vezes, onde? Na rua. Então, enquanto vocês falavam, eu falava, gente, quando que o sistema público a gente vai conseguir, ou o terceiro setor, que é aquele in-between, né, se aproximar mais disso? Então, hoje, como que a gente lida com essa questão da agressividade? Nesse contexto, muitas vezes o que a criança sabe é a agressividade, porque ela não vive num lugar onde as pessoas falam num tom de voz baixo, ela aprende que, para ela ser validada e ouvida, ela precisa berrar, ela precisa gritar. Então, a gente precisa ensinar que há outras possibilidades para ela, e que não é o CEP que ela nasceu que vai definir o destino dela. E que a agressividade é uma forma de linguagem e que ela pode escolher outras, né? Então, a gente trabalha ali com eles a língua portuguesa, trabalha a matemática, mas também tem a questão da meditação, do mindfulness, para eles aprenderem a ficar no momento ali presente, né? Nós temos uma gerência psicossocial que trabalha muito forte com as crianças e com os jovens. Nós temos hoje, no nosso corpo de colaboradores, jovens que foram atendidos pelo Instituto e hoje trabalham fazendo os dashboards no BI e moram ali na comunidade, não saíram da comunidade. Então, essa agressividade, ela é uma linguagem que pode e deve ser canalizada para essa energia ser usada para uma outra finalidade, né? Porque ali tem anime, tem energia. E mesmo nesse contexto, que alguns podem falar assim, nossa, são coitadinhos. Não, não são inteligentes e têm potencial.
Nós precisamos prover para eles oportunidades, a tal da equidade, de garantir que a gente vai chegar no mesmo lugar, saindo de lugares diferentes de partida. E nós tivemos, no último vestibular, 4 aprovados na Poli. E sem cota. Então, dá. Mas a gente não pode também tratar como coitadinho, vitimizar, porque aí você nivela por baixo. Né? A gente precisa entender o gargalo, entender o problema, prover isso na agressividade, Marcos, isso na renda per capita, e entender o que eu posso fazer para garantir. Você está saindo de um lugar diferente de mim, mas a gente consegue as duas chegarmos lá. E isso, infelizmente, a gente não tem ainda políticas públicas robustas. Entra o papel do terceiro setor, entra o papel de investidores, entra o papel de parceria público-privada. E a gente recebe visitas de escolas lá. Então, eu falo, é bom ter essas visitas, mas nós também não podemos ser quase que um experimento antropológico para a escola ir lá e visitar igual vai num zoológico. Não. Tem que ter uma troca, porque tem competências dos dois lados ali que foram aprendidas e que podem ser trocadas, porque são alunos, são crianças, são jovens. Então, a gente precisa, como bem Patrícia colocou, ser empáticos, mas não sermos cegos, essa cegueira social, e nem nivelar por baixo. Né? Entender que as pessoas têm potencial, sim, e que muitas vezes isso não aflorou porque não tiveram oportunidades iguais. Perfeito, assim, acho que as duas óticas são ótimas, né? Uma vindo, né, de uma classe social mais desafortunada, né, e a outra assim, com famílias super esclarecidas, com background cultural muito forte. E a gente tem essa experiência dentro do grupo também, né, que a gente atua nos vários segmentos, e é impressionante, assim, né, via de regra, obviamente, há exceções, mas as famílias mais humildes, elas veem a escola como uma baita oportunidade, então elas chegam lá gratas, né. E muitas famílias, né, mais afortunadas e tudo, eles não acham que são donos da escola, né? Muitos têm certeza. Então, assim, algumas vezes, né, a gente tinha escola Eleva no Rio, uma escola que era bastante cara, uns R$7.000 mês, então para pouquíssimos, e a gente tomava algumas decisões e os pais queriam conversar. Não, mas a gente não queria isso. Eu falei, mas olha só para lembrar, né, não é o que você quer, a escola é o que a gente acredita, né? Meus filhos estudam aqui, é o que eu acredito que é o melhor, então, assim, é o que a gente vai fazer. Então, assim, tem o que você colocou, né? O combinado não sai caro, de novo, né? Satisfação é resultado menos expectativa. Você botar a expectativa de que quem decide é a escola e a gente é quem estuda pra caramba isso aqui e é quem tem muito mais formação para decidir o que é o melhor. Quem é o especialista, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu lembro uma vez que a gente estava falando de saúde mental e tudo, né? Que é um tema importantíssimo, acho que as telas, né, Marcos? Só vou fazer um parênteses aqui. Você falou, há 15 anos não tinha socioemocional. Não tinha porque o socioemocional você aprendia na rua, né? As crianças eram muito mais soltas, não tinha celular, não tinha nada. Hoje em dia você fica trancado no quarto. Antigamente era um tédio, ou você ia ler um livro, ou você ia para a rua, ia jogar bola, no meu caso, ia brincar com a amiga, e nessa você tomava um tapa na cabeça, e você aprendendo socioemocional ali, que você tinha que entender outro, senão você ia, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, então você tinha que ter muita paciência, né? Entregando a idade aqui, você queria ver Chaves, né? Você tinha que esperar o SBT 11 da manhã, você não ia ver Chaves 10h15, 10h20, você ia esperar lá sentadinho, esperando Chaves entrar 11 da manhã, depois o Chapolin. Chaves eu vejo até hoje, não acabou não, está passando ainda. Depois me fala onde que eu vou rever. Então era o Chaves depois do Chapolin, se você só gostasse do Chapolin, você tinha que esperar o Chaves acabar. Cara, hoje em dia, você dá um clique, né? A tela está rodando, o Netflix não entrou, ai que saco, não anda. Então, assim, de fato, hoje você precisa ter aula de socioemocional, você precisa ter um contexto que antes, né, hoje eles têm várias ferramentas que exigem um controle emocional muito maior. Não é à toa que o índice de saúde mental piorou muito, né, porque todo mundo é feliz, né? Já viu alguém triste no Instagram? Não tem, né? É só foto assim, né? Um pote de dinheiro atrás, paisagens. O cara está mal da vida, mas está lá rindo, feliz, mostrando, ostentando que não tem. E para quem está vendo isso, né? Adolescente, principalmente, que não tem maturidade para entender, que não está no momento legal, vem aquilo, pô, todo mundo é feliz e eu não. E aí você cai naquele problema, depressão, suicídio que tem aumentado muito. Então, acho que a nossa função como escola é endereçar muito isso sim, né? E quando vem pais, eu estou 100% com as duas aqui, né?
a gente precisa ter assim, ser muito bem treinado socioemocionalmente, é hora de botar em prática que a sua equipe tem socioemocional, para chegar o cara gritando, você não gritar de volta, entender que é um desespero, né? Muito acesso à informação, né? Fiz o parêntese voltando sobre o que eu ia falar. A gente estava discutindo lá uma questão de saúde mental e tudo, e chegou uma mãe cheia de opinião. Eu pensei, poxa, deve ser uma psicóloga famosa, alguma coisa assim. Desculpa, senhora, né? Eu sou advogada. Então, assim, as pessoas viram médico, psicólogo, vira tudo, entendeu? Então, a gente tem que saber muito bem, colocar no lugar da forma mais educada possível, né? E não abrir mão do que você acredita, não ser influenciado por cada pai que aparece. Porque chega um pai reclamando de uma coisa, não, a gente faz. Aí chega outro pedindo 180 graus, o oposto, não, a gente faz também. E aí, de novo, volta para clareza, competência e humildade, para saber o que você faz, não faz, e botar a família no lugar dela, da forma mais humilde possível. Então, e acho que assim, a triste notícia é que acho que só vai piorar. Tá? Eu não consigo ver assim, né, na velocidade que o mundo está indo, com a desinformação de vários pais, né? Antes você tinha, né, o socioemocional era muito dado pela mãe, né, que tinha 30 anos atrás, as mães trabalhavam menos, né, aquele modelo paternalista falido, mas que era o que existia, né, de que o pai sai para trabalhar, a mãe vai educar os filhos. Hoje você não tem mais isso, né? O filho hoje está sendo criado, né, ou por babá, ou largado. Pelo celular, né? Exatamente, ou pelo celular, que é pior ainda, né? Porque quando está com o babá também, é ela no dele e a criança também. Então, assim, a triste notícia é, ou a gente se prepara, ou vai ser cada vez pior. Entendeu? Então, vários estudos lá fora, tem várias escolas americanas que já estão abolindo o celular, e a gente está discutindo isso fortemente no Salto, de não poder entrar na escola com o telefone. A França fez isso, né? Aboliu também o celular na escola. E, assim, e os resultados parecem promissores, né? Claro, vai ter assim, mas eu queria falar com meu filho, liga para a escola, bota o celular disponível aqui, se ele estiver morrendo, a gente vai ligar, a gente vai falar. Entendeu? Então, assim, tem que dosar um pouco, porque as pessoas hoje estão panicadas com tudo, né? Tudo tem uma justificativa. Então, acho que a gente conseguir, como educadores, dar um freio nisso, né? E voltar essas crianças, porque elas têm que fazer, né? Não dá para criança com 9, 10 anos, né? Minha filha tem 9, né? Papai, quero ter um celular. Eu falei, com 15 você vai ter. E eu estou pegando os pais inteiros da turma dele, falando, alguém vai dar? Porque eu não deveria dar. Então, bombardeando de texto, né? Para exatamente adiar ao máximo isso. Está mais do que claro que você bota 10, 11 anos, né? Não tem maturidade para interpretar, e aí vem essas atrocidades que você tem aí, né, de grupos que plantam automutilação, uma série de coisas. As crianças, né, inocentes, gente, 11, 12 anos, né, não tem a menor maturidade, né? Então, enfim, dá para a gente falar horas aqui, eu vou parar, mais uma vez agradecer aí, super feliz com o altíssimo nível do painel aqui. Bom, esse tema é muito gostoso, né? Então, quando a gente fala dessa agressividade, é um retrato da sociedade. Então, tem a agressividade no trânsito, na escola, no clube, no condomínio e assim por diante. O Léo Freiman tem um livro que chama Síndrome do Imperador, ele fala muito sobre isso. Essas crianças estão sendo criadas sem saber o que é não. E aí, na escola, eles ouvem um não, por motivos justos, coerentes, embasados e tal, e a família não aceita. Eu não falo não para o meu filho, como a escola vai falar? E eu acho que nós, como educadores, a gente não pode se sentir ameaçado com isso. Pelo contrário, acho que isso dá o tom e o tamanho da nossa responsabilidade, que não é só passar conteúdo para esses jovens, é formá-los, formar bons cidadãos, formar pessoas equilibradas do ponto de vista emocional. André, mas você está querendo demais. É isso que a gente quer. E a questão ética, né, André? Exatamente. Quando a gente vai conseguir, é outra coisa. Que recursos a gente vai... Quando o Bruno fala do celular, do device, isso aqui pode ser uma ferramenta poderosíssima de aprendizagem. Só que hoje nós ainda não estamos preparados para ter essa conversa. É só ver o que aconteceu na pandemia. A pandemia teve aquele boom, né, de ensino digital, faz isso e tal, mas a gente descobriu também mazelas importantes em escolas grandes, escolas de 3.000 alunos, tradicionalíssimas, caras, que não tinham estrutura mínima para poder usar o device na sala de aula. Então, a gente não tinha um corpo docente adequado
para toda essa novidade. Então, o que a gente vê hoje, nessa agressividade, tinha o diretor de uma escola aqui em São Paulo, de uma escola de 3 mil alunos, o italiano, Vicenzo, ele falava até, mas estava há muitos anos no Brasil, ele falava engraçado, ele falava assim, tem 500 alunos aqui no pátio na hora do recreio. Pode me colocar lá que eu dou conta dos 500, mas não me coloca com 2 mães, porque eu não dou conta. Mas porque é isso, porque a criança ela está socializando, ela está entendendo que isso faz parte do aprendizado dela. O não, o sim, mas não agora. Então, isso vai sendo construído na evolução da criança, até virar adolescente, virar um adulto equilibrado, né? E hoje, no Brasil, a gente tem arranjos familiares, não dá nem para falar disso, arranjo familiar, né? Tem muitas literaturas que falam sobre isso. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Hoje a gente tem casais tradicionais, né? Pai, mãe, um casal de filhos e um cachorrinho, né? Aquela família perfeita do comercial de margarina de antigamente. Mas a realidade não é essa. A realidade hoje é que você tem o avô com 75, que mora com a avó, com a esposa com 74 e toma conta do menino, que já não são mais os pais. Tem os casais homoafetivos. Então, tem a mãe solo, tem o pai que resolveu ficar... Então, a gente tem arranjos familiares completamente diversos. E cada um tem um modelo de funcionamento. E a gente, como sociedade, precisa respeitar isso. E essa empatia é um exercício diário, mas a gente ainda não conseguiu, tá, Patrícia? A gente precisa evoluir bastante sobre esse tema. Porque eu continuo achando que a minha família é perfeita e a outra família ali tem problema porque o pai e a mãe trabalham. Não. E o Léo Freiman também fala, na Síndrome do Imperador, é que a gente começa a terceirizar a educação e a formação dos filhos. Isso é um erro gigante. E eu vou falar para vocês que isso não é uma prerrogativa só dos pais com alunos jovens que estão no ensino fundamental, nos anos iniciais, ou coisa do tipo. Eu dei aula durante 10 anos em MBA, e o comportamento dos alunos também é agressivo, porque ele coloca na conta do professor, porque ele vai fazer o MBA, e semana que vem ele vai ser o CEO da empresa, porque ele fez o MBA. E você tem que falar, querido, não é assim, você tem uma jornada a cumprir, você tem um itinerário a fazer. Aceite isso, a escola vai te ajudar, o conteúdo vai te ajudar, o professor vai te ajudar. Mas, querido, você precisa fazer a sua parte. Então, quando a gente... Acho que somos seres humanos lidando com seres humanos. Essa agressividade, que é muito comum, ela não pode ser respondida com agressividade. Talvez esse seja o grande ponto. Você vem com agressividade, eu transformo isso em amor, em respeito, em educação, em carinho. Explico que estamos fazendo o melhor possível para o seu filho. Então, me deixa motivado a cuidar do seu filho, não vem para cá me deixar triste fazer, porque a gente fala, os professores, no painel que teve antes desse, a gente estava falando sobre o salário dos professores e tal, né, comparando com o dólar e tal. Para a gente manter um corpo docente motivado, é uma luta, porque a gente sabe que o Brasil não valoriza o professor, de uma maneira geral, claro que tem exceções, mas... E aí a gente vem para cá, o pai e a mãe vão lá e conseguem piorar ainda mais essa situação. Você imagina um pai, eu falando, pô, Bruno, ó, tua filha, não sei o quê, ele falou assim, caramba, mas essa menina é sensacional, ela participa da aula, não tem problema, não sei o quê, o pai está reclamando de quê? Então, esse é um retrato da sociedade que está terceirizando, a gente está falando aqui de educação, mas a sociedade está terceirizando quase tudo. E, especialmente, as famílias com poder aquisitivo maior, eu concordo com o Bruno, eles não acham, não. Eles têm certeza que é o dono da escola, que é o dono do restaurante, que é o dono do clube, que é o dono do condomínio. Por quê? Porque também foi criada sem ouvir não. E a gente precisa dizer não. O não faz bem para o crescimento nosso como ser humano, para a gente lidar socialmente com as pessoas, para a gente respeitar as diferenças, sejam elas de credo, de qualquer outra coisa. A gente precisa entender que a gente vive num mundo
a gente vive em sociedade. Só que eu ouço muito assim, né? A gente conversa, assim, André, mas a sociedade está doente. Ô, querido, a sociedade somos nós, tá? Então, o que você está fazendo de diferente para a gente melhorar, para curar a sociedade ou para tratar a sociedade? Você está educando seu filho do jeito certo? Quando o cara te fecha no trânsito, você abre o vidro e xinga ou você respira fundo? Que tipo de comportamento nós temos? Então, de novo, quando a gente fala da agressividade dos pais na relação com as escolas, é um reflexo do que é a nossa sociedade. E voltando lá no começo do painel, quando a Patrícia falou, e é o nosso propósito na FTD Educação, é transformar a sociedade por meio da educação. Se tem um elemento, uma ferramenta que é poderosíssima para mudar, para transformar. E aí, quando eu digo transformar, não é transformar do ponto de vista tecnológico, de novo. Não. Transformar mesmo, para sermos melhores como sociedade, certamente, eu tenho convicção que a educação é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. Então, obrigado pelo convite. Falar de educação é sempre muito legal, e ainda mais com um grupo desse super forte, experiente e tal. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado. Agora, André Aguiar, para finalizar. Vamos lá. É difícil falar disso mesmo, porque eu acho que esse é um assunto para qualquer painel e não só para um painel de educação, né? Isso é a realidade. Você falou do futuro, né? A gente, às vezes, fica esperando o futuro. A gente só vive o presente, né? Quando a gente começa a viver o passado ou demais o futuro, aí que a gente pira o cabeção, como fala o meu filho, né? Tem que viver o presente. O presente passa, a gente não percebe. Hoje a gente vive uma sociedade que está no tema até do painel sobre século XXI, um mundo globalizado. O mundo está num processo de desglobalização. Começa por aí. Que é um processo extremamente inflacionário. Então, a gente vai ter um mundo inflacionado pela frente. A gente tem uma geração que, nos últimos 30 anos, não lembra o que é inflação. Não lembra o que é juro alto. O mundo inteiro agora vai entrar no mundo de inflação e juro alto, né? Bolhas se formam no mundo inteiro. Bolhas geopolíticas, econômicas, cada vez maiores as distâncias, sociais e de opinião. E as pessoas têm menos paciência de ler e buscar os fatos, porque elas têm muita facilidade de já emitir opinião. Então, em geral, nós temos pais que chegam nas escolas fazendo juízo de valor o tempo todo. Então, o pai chega e fala assim, eu já sei por que você tratou meu filho desse jeito. É porque meu filho torce para o Corinthians. Eu já sei, a professora fez isso. É muito fácil, né? Hoje a gente está numa sociedade que cada um tem tua opinião, a tua opinião muda o tempo todo e o cara usa, né, a facilidade de comunicação para... Então, não é só uma questão de agressividade, mas é saber lidar com o mundo onde as pessoas, todas ou quase todas, já iniciam uma conversa tendo o final pré-concebido na cabeça delas. Então, você tem que desconstruir esse final para ir... Então, porque, às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, tem aquela família extremamente educada, que fala devagar, que fala manso, que respira, mas é também muito complicada, porque ela já chega com o storytelling dela montada e com convicções e entendeu tudo errado no final, né? Então, acho que a gente tem, eu acho que é dia a dia, é execução, né? Empatia o tempo todo, mas é execução. Muito legal te ouvir, Raquel, porque quando você fala de crianças que têm que romper um ciclo, eu falo isso com muita honra, assim, a vida inteira trabalhei em educação, trabalhei lá com o Bruno, estou aqui na Inspira, já passei por grupos que somados dão aí mais de 300 escolas, e o meu pai nunca entrou numa escola na vida. Meu pai é um cara que não estudou, e minha mãe estudou até a 4ª série primária. E eu fui criado numa família onde as pessoas só falavam gritando, e volta e meia voava alguma coisa. E o que me salvou foi a minha mãe ter me levado para a igreja, quando eu era pequeno, e mamãe falava assim, se der a gente reza, mas o mais importante é sair de casa. Eu e meus irmãos, éramos 5, né? 4 irmãos e mais um primo. E mamãe falava isso, se der a gente reza, mas o mais importante é ficar num lugar
onde as pessoas falam baixo. E eu falo alto, né? Mas hoje eu uso como desculpa que é porque eu sou professor e o professor fala alto. Mas não, é porque eu venho de uma família onde as pessoas falam alto. Então, às vezes, é importante os gestores de escolas entenderem isso. Às vezes a família está falando alto e gritando com você e não é um problema. Porque às vezes o que está no coração dela, ela não quer te matar. Mas às vezes a família está lá falando manso, com muita educação e ela quer te matar. Então, acho que a gente tem que evitar preconceitos também e entender um pouco a mais. Eu sempre digo que a gente, aí não só em escola, mas em tudo na vida, a gente nunca pode ser o cara que está dando bifinho para o tigre. Você não amansa o tigre dando bifinho. Você está lá dando bife para o tigre e o tigre está pensando assim, quando ele der mole eu vou engolir ele inteiro, porque esse bife não me alimenta. Então, você tem que entender a cabeça do tigre, entender a fome do tigre, né? E, de preferência, jogar o bife de longe, né? E tal, se for o caso. Então, assim, eu acho que esse é um assunto que vale muita reflexão. As escolas aí que têm investido em formação socioemocional, uma coisa que a gente tem feito lá nas nossas escolas e tem feito muita diferença, a gente está investindo na formação socioemocional dos pais e das famílias. As escolas, as boas escolas já têm um histórico de educação emocional, então vamos aprender com elas, mas vamos, né, oferecer algo para os pais. Você falou uma coisa interessante, André. Vocês já repararam que os eventos das escolas todos estão mais cheios? Já repararam isso? É só nas nossas? Bom, festa junina está muito mais cheio, festa de formatura. Por que está mais cheio? Porque antigamente você tinha um pai, uma mãe e 4 filhos. Hoje você tem um filho e 4 pais, né? Ou pai, mãe, avô, avó, ou pai, mãe, ou mãe, avô, avó, não importa a configuração, mas... E o fato de você ter menos filhos, por que é difícil a criança, para ouvir um não? Eu tenho um filho único, né? Meu filho, o Arthur, tem 8 anos, filho único. E ele dá trabalho na escola, porque ele não tem um irmão para puxar as coisas dele, para falar não para ele, porque o primeiro exercício de empatia que a criança faz na vida, ainda quando é pequenininha, às vezes é em casa com o irmãozinho, né? E o Arthur não tem, aí tem lá cachorro, mas cachorro não fala não para nada, né? Não serve, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que tem mudado na estrutura da sociedade de agora, muito rapidamente. Então, sobre essa pergunta, eu queria encerrar dizendo o seguinte: sobre esse tema, eu acho que vale a pena a gente pensar menos no amanhã e pensar mais no agora, porque às vezes o amanhã pode não chegar, né? Então, às vezes a gente está aqui preocupado com inteligência artificial, uma série de questões, e tudo isso a gente tem que olhar, isso tem que ser parte da agenda. Mas acho que uma parte central da agenda é: como é que é essa sociedade de hoje? Como é que é a minha família de hoje? Como é que eu me relaciono com as pessoas, com meus filhos e tal, papá, né? Então, e por que esse pai está gritando comigo? Talvez não é um problema, mas não, a gente tem que falar: pai, não grita não sou surdo, tal, pô, né? Vai com um jeitinho, mas, enfim, eu acho que não tem resposta pronta. Eu acho que tem que ter a humildade intelectual de entender que esse é um assunto que eu não sei a melhor forma de lidar. Eu só acho que a gente tem que ter muita sensibilidade e muita atenção e trocar ideias com vocês o tempo todo, porque eu acho que todos nós aqui também não sabemos muito o que fazer. A gente tem a receita pronta, mas na hora de pôr em prática é o dia a dia que faz diferença, né? É isso. Muito bom, super obrigado. Chegamos ao fim do painel de abertura do Fórum Nacional de Educação. Agradecer a André Aguiar, André Tavares, Bruno Elias, Raquel, Patrícia. Agradeço vocês. Voltamos às 14 horas com um painel sobre performance acadêmica e sustentabilidade financeira do sistema educacional. Às 14 horas, já agora, a gente abre os palcos superiores sobre fomentar a inovação tecnológica na educação. E no palco 3, que é o palco Paulo Freire, também às 14 horas, que é a agenda do secretário de Educação para garantir o sucesso acadêmico dos estudantes. Então, meu super obrigado. Recomendo a todos que almocem aqui. Tem esses food trucks, tem de chefes super conceituados e famosos. Recomendo que todos permaneçam aqui dentro do evento. Meu muito obrigado e até às 14 horas.
that white gold. This one for them hood girls